Bom, pessoal, vamos estudar agora o cálculo do deslocamento ΔS a partir da área do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, nós temos que todo o gráfico da velocidade em função do tempo, o valor da área, né, pessoal, é igual ao valor do deslocamento ΔS. Então, todo o gráfico da velocidade em função do tempo, a área do gráfico é igual ao ΔS. O ΔS é numericamente igual à área do gráfico. Então, se encontrarmos a área, estaremos calculando também o ΔS. Então, pessoal, aqui em física, nós precisamos de três figurinhas planas que vocês estudaram lá em matemática. Então, as três figuras planas da matemática que nós precisamos em física para calcularmos o valor de ΔS a partir do gráfico são essas três daqui, começando pelo retângulo. O retângulo, pessoal, é essa figura plana. Então, nessa figura plana, nós temos esse lado que é a base e esse lado que é a altura. Então, o ΔS, que é a área do gráfico, será a base vezes a altura. Então, ΔS, que é a área do gráfico, é a base vezes a altura. É o lado B vezes H. A outra figura plana que nós vamos precisar, pessoal, é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é esse aqui. Então, nós temos este lado, que é a base, e aqui, pessoal, nós temos a altura. Então, B é a base e H será a altura. E qual é a área do triângulo retângulo? A área do triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. E a outra figura plana que vocês aprenderam em matemática e nós vamos usar é o trapézio. O trapézio, pessoal, é essa figura. No trapézio nós temos dois lados paralelos. Então, o maior lado paralelo é a base maior, que vamos representar por B maiúsculo. E o menor lado é a base menor. Vamos representar por B minúsculo. E aqui, pessoal, nós temos H. H é a altura do trapézio. E qual será a área do trapézio? A área do trapézio, que é igual a ΔS, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, pessoal, temos aqui um exemplo. Nos gráficos abaixo, calcule o ΔS, é o deslocamento realizado, pessoal, nos instantes 0 segundo e 1 segundo. Então, ele quer que calculemos o deslocamento ΔS, mas não é no gráfico todo entre 0 segundo e 1 segundo. Então, pessoal, é entre 0 segundo e 1 segundo. Entre 0 segundo e 1 segundo, temos esse gráfico. Que gráfico é esse? Esse gráfico, pessoal, é um gráfico que a gente acabou de estudar. É o gráfico chamado trapézio. Ele quer calcular o ΔS, né, pessoal?
Então, toda vez que tivermos a velocidade em função do tempo, ΔS será numericamente igual à área da figura. Então, como temos um trapézio, então qual é a área do trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, pessoal, a base maior. A base maior, lembrem-se que a base maior e a base menor são lados paralelos. Então, a base maior é esse lado todo, né, pessoal? Que vale 50. E a base menor é esse lado, né, pessoal? Que vale 20. Vezes a altura do trapézio começa em 0 e acaba em 1. Então, a altura vale 1 dividido por 2. ΔS 50 mais 20, 70 vezes 1, dividido por 2. ΔS 70 vezes 1, 70 dividido por 2. ΔS 70 dividido por 2 dá 35. Então aqui, pessoal, temos a velocidade em metros por segundo. Ela está no sistema internacional. Então, ΔS também estará no sistema internacional. 35 metros. Então, o deslocamento entre 0 e 1 segundo vale 35 metros. Vamos calcular, pessoal, também o ΔS nesses gráficos abaixo. Ele quer saber o deslocamento ΔS, o deslocamento total, se é total, né, pessoal? Entre 0 segundos e 20 segundos. Então aqui nós temos dois triângulos retângulos. Esse é um triângulo retângulo e aqui temos outro triângulo retângulo. Temos dois triângulos retângulos. Então, pessoal, para a gente achar o ΔS, que é a área, nós não precisamos fazer um triângulo, a área de um triângulo e a área do outro triângulo, e depois a gente soma. Como eles têm a mesma altura, nós podemos fazer direto. Então, ΔS já pode fazer direto a área do triângulo. Mesmo o triângulo total não sendo retângulo. Como eles têm a mesma altura, nós podemos usar a fórmula do triângulo retângulo. Qual é a fórmula do triângulo retângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, pessoal, qual é o deslocamento total? Entre 0 segundos e 20 segundos. Então, precisamos saber quem é a base. A base do triângulo é entre 0 e 20, né, pessoal? Então, a base vale 20. E a altura do triângulo? A altura é esse lado todo. A altura vale 10. 20 vezes 10 dividido por 2. 20 vezes 10, 200 dividido por 2. ΔS dá 100 metros. Então, o deslocamento entre 0 e 20 segundos foi 100 metros.
Aqui também, pessoal, na letra B, nós também temos outro triângulo retângulo. Ele quer que a gente calcule o ΔS, já que é um gráfico da velocidade em função do tempo. Nós podemos usar a área do gráfico, como era na letra B, velocidade em função do tempo. O que que a gente faz? A área do gráfico. Aqui também é velocidade em função do tempo. Temos que fazer a área do gráfico. Aqui, pessoal, também é um triângulo retângulo. Então, qual é o deslocamento ΔS? Base vezes a altura sobre 2. Então, ΔS, quem é a base? Começa em 0, 0, vai até 4. Então, a base, né, pessoal, é 4. Vezes a altura, começa em 0, 0, vai até 10. A altura do triângulo é 10, né, pessoal? Dividido por 2. Então, ΔS é 4 vezes 10, 40 dividido por 2, ΔS é 20. E aqui, pessoal, está no sistema internacional. A velocidade está em metros por segundo. Então, ΔS também tem que estar no sistema internacional. 20 metros. Então, o deslocamento total aqui, né, pessoal, foi de 20 metros. E agora vamos fazer a letra C. Na letra C, pessoal, também temos uma figurinha que a gente já conhece. Aqui é um trapézio. Então, nós temos um lado paralelo ao outro lado. Então, esse lado será a base maior, que vale 50. E esse lado será a base menor, né, pessoal? Que vale 20. E a altura começa em 0 e acaba em 6. 6 menos 0, 6. E aí, qual será o deslocamento ΔS, né, pessoal? A área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a base maior, 50, e a base menor, 20, vezes a altura, começa em 0 e acaba em 6, 6, dividido por 2, ΔS, 50 mais 20, 70 vezes 6, dividido por 2. ΔS, né, pessoal? 70 vezes 6, 420. Dividido por 2, ΔS será 210. Então, temos o gráfico velocidade em função do tempo. E a velocidade está em metros por segundo. Então, aqui também está no sistema internacional. 210 metros. Então, pessoal, não esqueçam, gráfico da velocidade em função do tempo. ΔS é numericamente igual à área. E aqui, pessoal, na letra D é a mesma coisa, velocidade em função do tempo. ΔS é numericamente igual à área do gráfico. Essa daqui é mais complicada porque nós temos três figuras planas. Nós temos o trapézio. Aqui, né, pessoal, é um trapézio. Aqui, pessoal, é um retângulo. Aqui é um retângulo.
E a última figurinha é um triângulo retângulo. Aqui, pessoal, é um triângulo retângulo. Então, nós vamos ter três áreas. Vamos chamar aqui de delta S1, delta S2, delta S3. O deslocamento total vai ser a soma dessas três áreas. Então, delta S1, né, pessoal? É um trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, delta S1, pessoal, quem é a base maior? A base maior é esse lado aqui, que era igual a esse lado na letra C. Esse lado todo, né, pessoal, vale quanto? Vale 30. Então, a base maior é 30. E a base menor é o lado paralelo à base maior. É esse lado, a base menor, vale 10. E a altura, pessoal, começa em 0 e acaba em 5. 5 menos 0, 5. Dividido por 2. Delta S1, 30 mais 10, 40. Vezes 5, dividido por 2. Delta S1, 40 vezes 5 dá 200. Dividido por 2, delta S1 dá 100 metros. Então, aqui foi a área do trapézio, né, pessoal? Delta S1, delta S2. É a área do retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura. Então, pessoal, quem é a base? A base começa em 5 e acaba em 10. 10 menos 5, 5. Então, a base é 5. E a altura do retângulo é quanto, pessoal? A altura do retângulo é isso aqui tudo. Tudo isso vale 30. Então, pessoal, delta S2, 50 vezes 30, 150 metros. E agora, vamos achar o delta S3. Então, delta S3 é um triângulo. Qual é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, pessoal, quem é a base? A base começa em 10 e acaba em 15. Então, a base, né, pessoal, é 5. Começa em 10 e acaba em 15. 15 menos 10, 5. A altura do triângulo, né, pessoal, é esse lado todo. Esse lado todo vale 30. Dividido por 2. Então, delta S3, 50 vezes 5 vezes 30 dá 150 dividido por 2. Delta S3 dá 75 metros. Então, pessoal, quem será o delta S? O delta S, como temos três áreas, será a soma das três áreas. Delta S1, que foi 100,
mais ΔS2, que foi 150, mais ΔS3, que foi 75. Então, pessoal, ΔS será igual 100 mais 150, 250. 250 mais 75 dá 325 metros. Então, pessoal, aqui é o deslocamento total da partícula na letra D. Então, hoje estudamos como calcular o deslocamento a partir de um gráfico da velocidade em função do tempo.